Agora nós vamos para a segunda parte desse documentário Bela Bezerra em duas partes. A primeira parte super emocionante, né, que a Bela conta um pouco da história dela enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto pessoa que estava se formando na vida. Vamos dizer assim, Bela? Isso. Enquanto pessoa que estava se encontrando. E a gente Exato, precisa viver exato. algumas experiências, não é É isso? isso que vai fazendo a nossa história. É isso aí. E agora estamos na segunda parte, onde Bela Bezerra agora está em ascensão como empresária, como palestrante, como mentora. Inclusive, quando eu conheci você, você estava palestrando, Isso. não é isso? E Bela, como é? Você sai dessa... Você se encontra enquanto mulher, enquanto pessoa, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu vou tomar essa decisão e você é dona do Nacafa, né? Aqui, uma das donas aqui, né? Aqui em Maceió. E como é que conta essa história aí para nós agora que somos empresárias? Agora entrar o modo empresário em ação, agora né, é Bela? Bela profissional. Isso, Bela profissional, vamos aprender com essa mulher agora, viu? Bom, e não é muito diferente não, né? Porque eu Sim. acho que a gente não dissocia nunca esse jeitinho que a gente tem enquanto mulher de ser empresária. Isso. É bem diferente, É. né? Eu acho que foi preciso passar por todas as etapas da minha vida para que eu fosse realmente me sentindo uma pessoa mais segura, né? Mais segura e mais assertiva também. Não quer dizer que a gente dá o passo certo sempre. E é isso também que eu tô para falar, porque não tem que esconder. Uhum. É a minha história. E, como eu falei no início da primeira parte do documentário, eu tenho muito orgulho da história que eu venho trilhando na minha vida. Eu não tenho que me envergonhar. Uhum. Quando eu estava trabalhando no MAC, né? Que eu falei, Movimento Alagoas Competitiva, Sim. uma organização. Você disse que aprendeu muito, né? Aprendi Cresceu muito, né? Então eu me encantava quando eu via os empresários contando suas histórias, os relatos, né? Ver aquele brilho no olhar, né? Então eu acho que quando você trabalha com algo que dá um brilho no seu olhar, você aguenta. Porque é muito difícil empreender, é muito difícil. É verdade. É muito doloroso, é muito sofrido, é muita preocupação. Eu digo que cada segundo, cada centavo impacta no sucesso e na sobrevivência do nosso negócio. Uhum. Então, você tem que ter um olhar constante, né? Mas quando você vê que você movimenta a economia, você gera emprego, sou eu que estou fazendo isso, né? Isso impulsiona também. Claro, você agora é a dona e você agora ajuda as outras famílias dependem do sucesso do seu negócio. Exato, né? Então, assim, isso lhe dá uma carga e um incentivo, né? E foi nessa questão de olhar essas histórias, né, que eu disse assim, poxa, por que não eu ter algo que seja meu, né, de verdade, que eu possa conduzir, que eu possa fazer a minha cara, né? Sim. Que é o que eu digo, na Cafa tem a minha cara e a cara da Lara, que é minha nora e minha sócia. E, assim, a gente reformou a loja e hoje ele tem a nossa cara, sabe? Tem o nosso cheiro ali, é tudo. Mas foi preciso criar essa coragem de dar esse passo sozinha, porque eu comecei sozinha, né? E o Nacafa chegou por dois motivos. Eu sou apaixonada por café, né? Até meu ramo de café aqui é uma grande paixão. Hoje eu realmente consigo entender mais de café, consigo falar de café. Se me deixar, um podcast dura 3 horas, eu vou falar só de café. Só sobre café. Só sobre café. E aí, também nesse meu processo do segundo divórcio, né? Essa separação foi uma forma da nossa partilha. Foi o Nacafa, né? Por eu gostar de café, porque ele ia fazer um negócio imobiliário e perguntou se eu aceitava. Estudei bastante os números, né? Aí a administradora entra em ação, vi que era algo que seria viável e entrei no Nacafa. Nós entramos com 2 franquias. O Nacafa é uma cafeteria que tem 19 anos aqui no estado. Foi criado não por mim, mas por 2 mulheres. Nós tínhamos 2 franquias, a do Parque Shopping e a do Shopping Pátio. Isso, eu ia falar sobre o Shopping Pátio, né? Que tem lá também. Tínhamos as 2 franquias. Então, o negócio era casado com as 2 franquias. Eu sempre achei difícil a loja do Shopping Pátio pela questão de público e de valor de produto. Eu não poderia praticar um valor no Shopping Park e outro no pátio, né? E a gente tem uma diferença de poder de consumo realmente. Claro. Então, mas era casado. A venda era casada e terminei assumindo as 2 lojas. Qual é a surpresa que a empresária leva logo assim de cara? A pandemia. Nós tínhamos 6 meses, eu tinha 6 meses que tinha pego a loja, a Lara ainda não estava comigo.
Nesse momento, meus filhos estavam morando no Canadá, né, que é uma parte também da minha história. Eles passaram 2 anos fora no Canadá estudando. Os dois? Os dois, ao mesmo tempo. Uau! A uma ficou com o ninho vazio. Oh, meu Deus! Mas eu criei eles para o mundo, né? Sim, claro. Tanto que eu tenho uma tatuagem que é uma gaiola aberta e cada um tem um pássaro no mesmo lugar. Voa, voa, que o mundo é para se conquistar. É verdade. E aí vem a pandemia, foi também na hora que eles retomam para casa. E eu, com 6 meses de lojas abertas, eu tive que fechar. Eu passei, nesses 2 anos que nós vivemos a pandemia, eu passei 8 meses totalmente fechadas, 4 meses em 2020, 4 meses em 2021. Meu Deus. E no restante desse tempo eu tinha restrição de horário e de quantidade de clientes para serem atendidos. Então, assim, foi algo dificílimo, dificílimo. Quando a gente teve a primeira reabertura ainda em 2020, eu resolvi fechar a loja do Pátio. E aí não senti como uma fracassada. Sim. Não, eu já vejo as coisas de uma forma diferente. Uhum. Era uma estratégia. Eu não iria conseguir manter as duas. Sim. Eu ia ter que fazer uma opção. O Shopping Pátio, eu sabia que ia ter muito mais dificuldade dele retomar. Sim. Né? O meu público retomar para a cafeteria. Então, foi uma decisão que a gente tomou. Eu tive que tomar a decisão. E aí eu estava tomando as decisões efetivamente sozinha. Sim. Eu tinha um poder de decisão e eu tinha que decidir. Eram 8 funcionários que eu precisei tirar. Mas assim, eu digo, eu não consigo mais segurar 8 famílias numa empresa que não vai dar resultado. E eu ia terminar fundando a outra loja, que ia tirar de uma para outra. Isso. Então, para mim, isso é estratégia de gestão. Estar atento e se antecipar. Não dava pra gente se antecipar a pandemia, infelizmente. Infelizmente, foi um susto para todo mundo, né? Para todo mundo. Apesar de que eu comecei a empreender na pandemia. Né? Assim, exatamente, porque você... Só que a diferença é que você não sabia, né? Ninguém sabia, né, que ia acontecer isso, e um pouco meses antes da pandemia você entra. Eu comecei a empreender no final de 2020, assim, naquele momento. Naquele momento foi entre uma abertura e o outro novo fechamento. Isso. Mas assim... Aí, Bela Bezerra, eu achei interessante você dizer isso agora, né? Foi estratégia de gestão, precisar fechar sem dor nenhuma. Exato. Não, dor porque você sabia que tinha 8 famílias e tudo mais, mas assim, enquanto empresária, saber tomar essa decisão é importante. Eu precisava tomar uma decisão naquele momento, né? Porque eu não poderia sacrificar as 2 lojas e sacrificar também o meu futuro, né? Eu precisava colocar esforços em um lugar só. Nesse meio tempo, a gente peguei Pronamp. Era a questão aí, não era nem análise de taxas de mercado, não. Era sobrevivência. Você pega ou você morre. Ou fecha. Então, foi aquele transtorno todo. Realmente fechei a loja lá do Pátio. Vamos saindo do segundo movimento, reabrindo em agosto de 2021. A dona da Cafa disse, eu desisto, eu não quero mais. Justamente na pandemia, ela entrou com outro negócio. Se eu não quero mais café, vou fechar. Eu digo, vem cá. Eu estou lutando há 2 anos, no meio de uma pandemia, pegando empréstimos, suando, mantendo o meu quadro de funcionários, porque os do parque a gente não demitiu ninguém. A gente fazia treinamento com eles pelo WhatsApp. Sim. Toda semana eu mandava um PDF sobre café, sobre alimentos seguros, sobre barista, e depois ligava de 2 em 2 para a gente bater papo. Para manter a mente ocupada e manter eles em alguma atividade. Não perder esse link com o negócio. Aí ela disse, eu vou fechar. Aí eu vou pra lá, vou pra cá, e vem a administradora, não, faz conta. Bom, pra ela fechar na loja, na Cafa, era dona da marca, eu preciso montar uma marca nova. Quanto me custa botar uma marca nova no mercado? Quanto me custa criar uma marca para ter estratégia de marketing? Um novo nome, né? Um novo nome. E nessa conversa, eu propus ela comprar a marca. Então, hoje a marca é minha e de Lara. Sim. Lara entrou comigo neste momento, como minha sócia. Ela já trabalhava comigo, quando ela voltou do Canadá, ela ficava trabalhando comigo no Nacafa, porque logo que eu peguei o Nacafa, eu ainda estava no movimento Alagoas Competitiva, então eu conciliava os dois. Ela entrou, né, fazendo tudo, como minha gerente, fazia tudo, e eu convidei ela para entrar no Nacafa comigo. E nós compramos a marca. Então, hoje a marca é nossa, registrada no INPI, legal. Tudo certinho. E a gente foi aí tratar de colocar a nossa cara, né? Então, no ano passado a gente fez uma grande reforma, não na marca, mas no ambiente. Aí uma das coisas que eu sempre quis era o quê? Ter o meu café.
Eu, como apaixonada que sou por café, eu não me contento com café ruim. Não. Café tradicional. O Nacafa é o café da Bela. Exatamente. E aí eu comecei a pesquisar produtores de café em Minas, né? Foi basicamente em Minas o meu contato, apesar de a gente ter bons cafés em São Paulo, na Chapada Diamantina, no Espírito Santo, mas eu concentrei em Minas mesmo. Então comecei a conversar, tive uma empatia e foi uma sinergia fantástica com o Alexandre Emmerich, que hoje é o produtor do meu café. Sim. Então, fui a Belo Horizonte, ele saiu de onde ele estava, foi para Belo Horizonte, fechamos, né? Era um tal de vai café, vem café, vai café, vem café, manda café pro Sedex e a gente ajustando para que ele tivesse a doçura que eu quero entregar para os meus clientes, que ele seja um café fácil de beber, que ele se adapte aos diversos métodos de filtragem, desde um expresso a uma clévia, que é um café em infusão. Então, a gente fez todo aquele estudo mesmo, em conjunto, né? Qual era a variedade do grão que ia me fazer essa entrega desse café, o tipo de torra, o ponto da torra. O café ele é torrado todos os meses, então é um café extremamente fresco. E é realmente uma paixão, né? E hoje, inclusive, a gente está distribuindo, já tem cafeterias em Maceió que estão usando café Nacafa. E eu fico orgulhosíssima disso. Porque realmente é um café muito bom. É um café que realmente não precisa botar açúcar, pelo amor de Deus. Então. Não. Se alguém sentar comigo, eu digo, faça assim. Dê um gole. Primeiro, sinta, porque o café é doce. É um fruto. É um fruto maduro, então é doce. Bom, e aí foi que chegou o Nacafa, né? Foi nesse movimento. Foi também a compra da marca, né? E hoje a gente vive um período ainda muito crítico, né? Eu não tenho vergonha de dizer, eu converso com vários amigos que são da mesma área, né? De bares, restaurantes, lanchonetes, e todos vivemos a mesma dificuldade pós-pandemia. A pandemia ainda, os efeitos da pandemia não cessaram pra gente. Ainda estão vivendo, já são vivos hoje, né? São, porque nós somos um setor que foi muito afetado. Sim. Foi um dos setores muito afetados, e a gente tá sentindo, não é que o movimento não voltou, não, a gente tem movimento total, mas a gente veio com o débito, né? Hoje a gente tem que estar tão atento, né? O empresário tem, eu digo, gente, você tem que estar atento ao seu negócio todo dia. Que, por exemplo, ela tinha um Pronamp para tirar da Selic, mas tinha uma linha de crédito, por exemplo, na Desenvolve, para minha área, que estava atrelado ao IPCA, que está menos da metade da Selic. Então, você tem que viver fazendo essa jogada. Tira esse, porque você não vai conseguir pagar o empréstimo todo. Mas as parcelas estão ficando altíssimas, porque essa Selic está estourando. Então, assim, você tem que estar atento. A gente faz tudo no Nacafa, os bolinhos, os docinhos. Então, na hora que sai uma fornada, você não pode desperdiçar um bolo daquele. Bela, mas aquilo ali custou o quê? R$3? Não importa. É insumo jogado no lixo, se aquilo ali for repetido, o seu prejuízo é gigante no final do mês. Então, esse é o papel do empresário, né? Principalmente o empresário do pequeno negócio aqui no nosso país. Não é fácil, mas tem que ter o quê? O brilho no olhar. Isso. E o café me dá o brilho no olhar. Aí a gente percebe, já dá pra perceber. O café me dá o brilho e você fala sobre o café, né? Assim, como se estivesse falando sobre uma coisa bem comum, né? Porque você sabia essa questão de torra, de doçura, de... Eu fui aprendendo. Como eu gostava de café, eu comecei a querer tomar um café melhor. Sim. E comecei a ver qual era a diferença. Quando surgiu a oportunidade de pegar o Nacafa, comecei a fazer alguns cursos para entender mais, né? E hoje, realmente, eu consigo entender o café. Eu consigo... É algo que, assim, me dá prazer mesmo, sabe? Servir um café, preparar um café, moer o café, o aroma, né? Isso. Então, e a cafeteria, ela vem com uma coisa também que eu adoro, que eu digo que a gente não vende só um serviço, a gente tá ali com uma experiência. Sim. Na hora que você senta para tomar um café, você tá tendo uma experiência sozinho, fazendo um trabalho, com amigos, em uma reunião. Então, tem que ser algo que acolha. Aquela quentinho do café mesmo, né? O né? café tem memória, né? Tem memória afetiva, a memória afetiva, Eu chego exausta do trabalho, o meu café tem que estar pronto. Eu peço ou a Duda ou o Duduzinho, só faço esse cafezinho, porque só sentar e botar um pouquinho de café na xícara, né? Isso já dá é uma sensação de eu cheguei em casa, tá tudo bem. É de lá, né? É de lá, tá eu tudo começo o certo. meu dia, eu acordo, faço minhas orações, aí vou moer o grão. Olha, menina, tudo na hora. Vou moer o grão, aí vou coar o meu café,
Aí sento, pronto. Aí o dia começa feliz. Isso. Mas começou... É uma rotina, né? É uma rotina. Faz parte da rotina. E aí ficar a cozinha inteira com aquele aroma de café. Imagino, viu? É uma delícia. Imagina a casa toda, né? Porque você passa um café na cozinha, a casa toda... A casa tá toda. Tá inundada, né? É. E aí, hoje, é uma coisa que me identifica, né? É aquela coisa, dá prazer chegar lá, porque você sabe que vai ter um problema para resolver, mas é o que eu falo sempre, a primeira coisa pra gente empreender, você tem que ter algo também que você goste, né? Sim. Que lhe dê satisfação, que dê aquele brilho no olhar, porque senão você só vai ter problema, você não vai ver o lado bom, né? Você não vai ver o lado que você... Poxa, consegui resolver isso. Tava uma bronca desse tamanho, mas eu resolvi. Eu fiz tudo mais. Então, isso é muito importante, né? E a Bela que vem da administração de empresas, né? Isso. É essa Bela que agora está pronta para poder administrar o próprio negócio. Exato. Eu acho que aí você realmente consegue colocar em prática tudo que você aprendeu. Porque assim, além de ter a carga da administração, ter o histórico na parte da administração e da finanças da construtora, das duas construtoras. Sim, isso faz toda a diferença. Exato, né? Eu passei, acho que... É experiência, né? Eu passei, acho que 8 anos, né? Trabalhando com o meu primeiro marido e 8 com o segundo. Sim. E a gente... Então, tem toda essa bagagem. Sim. Tem também o que eu aprendi com o modelo de excelência da gestão, né? Eu era instrutora, eu dava cursos sobre o modelo, para aplicação do modelo. Eu avaliava empresas para verificar o grau de excelência, né? O grau de link com o modelo que elas estavam usando, checagem de indicadores. Eu tenho uma história que era um produtor de leite de Caraíbas, ele é semi-analfabeto, mas ele pegava, não tem uma cooperativa de leite, ele pegava indicadores internacionais para o leite dele. Uau! E ele ganhou um prêmio em Brasília, ele foi para o Sebrae Nacional. Isso é visão, né? E ele estava no palco, e assim, eu com um orgulho gigante por ter participado, não do negócio dele, mas do processo. Claro. De mostrar que tem aquela... E que experiência também, né? O quanto a gente aprende, né? O quanto você não aprendeu ali naquela hora, né? Eu aprendi muito com esses pequenos empresários, sabe? E não só os pequenos, porque eu também avaliava grandes empresas pela Fundação Nacional da Qualidade. Então, era validar a aplicação do modelo. Quem usava o modelo era Tramontina, Natura, Suzano... Então, era um Volvo. Sim, empresas grandes, né? Empresas grandes, né? E esse modelo a gente foi replicando e colocando ele de forma mais simples para ter um trabalhador rural lá da zona de Caraíbas conseguir aplicar no negócio dele. Então, isso me fez ter uma bagagem muito grande. Então, foi esse período que me fez crescer muito enquanto gestora, enquanto profissional. Então, essa área foi muito importante na minha vida. E hoje eu tenho que aplicar isso tudo na casa, porque não é aquela... casa de ferreiro... Espeto de pau. Não, casa de ferreiro, espeto tem que ser de ferro. Tudo não bem tem feitinho, jeito. Tudo certinho, né? É que eu digo, gente, eu vendo café e vou tomar um café ruim, eu vou adoçar o meu café. Ou vai comprar um café que eu não conheço, que não domina, né? Pois não tem como. Então, assim, inclusive, o café do Alexandre ganhou 3 semanas atrás, o Cup of Excellence, né? Foi o prêmio de café, o prêmio mundial de melhor café. E está em 13 cidades da Europa. O café que você toma no Nacafa, você toma em Porto, em Lisboa. Meu Deus do céu. É bom deixar destacado isso, Exatamente. Né? Você está tomando um café que passa por grandes cafeterias fora do país. Um café de excelência. É um café de excelência. E é trazido por Bela Bezerra. Nada mais, nada menos. Analisado e estudado e trazido por você. Testado. Foi uma curadoria, assim, realmente bem próxima para o café chegar nesse ponto, né? Nessa doçura, um equilíbrio de acidez. Eu sou suspeita, mas o café é incrível. Olha, eu preciso trazer ele para dentro de casa. Exatamente. Eu preciso trazer ele para dentro de casa, né? Para poder, porque eu não consigo tomar o café sem açúcar ainda, eu tenho que colocar nem que seja um pouquinho de açúcar. Você vai começar, eu vou fazer um delivery, porque a gente entrega também. Isso. Café para tomar em casa, então a gente está vendendo, né, 250 gramas, 500 gramas, 1 quilo. E porque muita gente está criando o hábito de tomar o café em casa. Né, de tomar um café bom. Você acostuma. Claro, com certeza. E quando você vai fazer a conta de uma xícara de café, a diferença é muito pequena para o café tradicional. Isso. Sabe? Então, assim, não justifica dizer assim, é mais caro. Não. É outra qualidade. É qualidade, é você se adaptar e acostumar. É como a gente viveu uma época do vinho, né? Que hoje você tem vinhos de R$10, mas você vai tomar pelo menos 50, de 60.
Claro, o seu paladar já vai mudando, isso, né? Vai refinando, Exato. né? Então, vai sempre evoluindo para melhor. Mas aí, Bela Bezerra, você entra nessa questão do NACAFA, a empresa administra, você aí fala sobre coisas que eu não vou entender, não entendo, porque você mergulhou realmente. Isso. Você tem a formação na administração e você passa por experiências. Exato. E isso lhe prepara, eu gosto de um versículo na Bíblia que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E em toda a sua história, eu enxergo coisas que cooperaram para o seu bem. Isso. E agora você tem autoridade para ensinar. Exato. E aí eu lhe conheci como palestrante, isso, né? E também como mentora. Não, isso. Naquele momento você estava palestrando e você se apresenta também como mentora. E vi até alguns documentários, alguns documentários, mas algumas pessoas falando, né? Os depoimentos. Os depoimentos, falando dessa experiência e tal. E como é que acontece a palestrante aí? Quando é que a palestrante dá esse A da graça, né? Dá o A da graça. Você estava no Penedo agora, pelo Sebrae, né? Dando curso, então, assim, né? Exato. Eu tenho ido para alguns municípios fora do estado, né? Foi preciso quebrar mais uma barreira na minha vida, que era dirigir em estrada, sozinha, que eu não dirigia. Então, eu sempre estava arranjando alguém para ir comigo. Eu disse, peraí, esse medo chega. Já teve a época dele, acabou. Passou. Então, foi traumas. Eu perdi um sobrinho num acidente de carro, que era quase um filho. Não digo filho porque não saiu de mim, né? Sim. Então, eu digo, peraí, chega a hora de quebrar esse paradigma e não dá mais. Então, tenho me realizado muito quando eu vou para essas palestras fora de Maceió também. Teotônio Vilela, Arapiraca, Penedo. Penedo eu fiz um workshop, né? Então foram 3 noites. A gente falando o foco é finanças, mas a gente sempre fala da mudança do comportamento. Sim. Porque tudo começa aqui, para que a gente mude quem nós somos, para que a gente consiga ter o sucesso. Isso. E é sobre aproveitar oportunidades, né? Exatamente. Porque você está contando aí, cronologicamente, uma história com experiências que vai trazendo você naturalmente para onde você não jogou nada fora. Exato. E nem tratou nada como ruim. Você tratou tudo como um aprendizado. Como aprendizado. Né? Eu acho que a gente não pode carregar aqueles... tiveram momentos de dores muito. Mas a gente não pode carregar a dor. A gente tem que transformar essa dor em aprendizado, em crescimento. Né? Então, isso foi muito o que eu vim fazendo. E num evento de mulheres, no NACAFA, a Érica, que é gestora do Sebrae Alagoas, ela fez... Conheço a Érica. Você podia fazer um produto pra gente. Sim. E eu desenvolvi o produto e ele foi aprovado pelo Sebrae como uma solução inédita. Então, hoje, o produto é meu. Eu permito que o Sebrae me venda, né? Sim. Então, eles podem fazer as turmas. Então, prefeitura demanda, secretaria demanda, algum órgão pode demandar o Sebrae vai lá e me envia para o local para fazer. Sim. Faço alguns também particulares, não é sempre, mas esses do Sebrae sempre estão acontecendo. Fiz vários aqui em Maceió, né? Tanto as palestras como o workshop também. Que é essa questão, para a gente ter sucesso financeiro, a gente precisa ir quebrando os paradigmas. Com certeza. E foi baseado no que eu vivenciei, né? Na minha vida. Tanto na minha vida pessoal, como na minha carga profissional. Sim. Eu precisava ter uma carga de conhecimento técnico para poder me posicionar. Então, assim, hoje é algo que eu adoro, né? Eu adoro também, é algo que me encanta falar. Prefiro quando é uma plateia só de mulheres. Sim, mas fica mais à vontade. Faço para plateias mistas também. Tá. Já fiz para um curso de especialização em odontologia hospitalar. Então, a parte de gestão foi comigo, nesse mesmo formato. E no começo, os homens, eu passava alguma tarefa, alguma coisa, eles ficavam aqui assim. No último dia, estava todo mundo se beijando, abraçando. Bela, você é incrível. Obrigada. Porque uma mulher quebrar o paradigma de estar falando com o homem, que ele precisa mudar o comportamento dele, não é fácil. Ainda não é. E aí, eu sempre... veio fluindo, fui contratado por 4 municípios de Sergipe para falar para vereadores. 99% homem. Foi também desafiador, ótimo. Foi né? desafiador. Mas eu sou assim, eu acho que quando os desafios aparecem, a gente tem que encarar. Isso. Se chega, é porque você está preparado. Claro. Se bateu na sua porta, é porque chegou a hora. Então, a gente tem que enfrentar. Com certeza. E aí tem sido maravilhoso. Eu gosto, né? É sentir, você olhar a outra pessoa, ver que ela se conecta com você, né? Que você pode estar falando alguma coisa que numa plateia de 300 pessoas que sejam,
se uma se conecta com você e pode levar algum ensinamento, ou pode levar alguma mudança para a vida dela, não tem preço, sabe? Não tem preço, não tem preço. O sentimento de realização, de propósito. Principalmente para quem está falando, né, Bela? É. Para você que está falando. Então, vamos falar um pouco sobre... eu não vou falar, porque eu já falei sobre a sua palestra, né? E já disse o quanto eu tive esse link, eu gerei esse link com você, e o quanto me chamou a atenção quando você estava lá palestrando. Eu vou deixar agora um espaço para que alguém que já teve a experiência de estar dividindo o palco com você palestrando, fale um pouquinho. Tá joia! É engraçado porque os dois de Maceió, a gente se conheceu em Manhuaçu, numa palestra lá no interior de Minas, e a gente não se conhecia, não tinha conversado assim, tipo, então, assim, na hora você já percebe que a pessoa é diferenciada em tudo, assim, tanto pessoal quanto profissional, porque foi legal. Porque a gente meio que fez um intensivão quando a gente se conheceu, porque a gente passou quase 5 horas no carro da viagem, conversando sobre tudo, e eu acho que dali já nasceu, assim, essa proximidade, essa amizade. Então, assim, hoje a gente fala quase todo dia, a gente troca experiência dos negócios da gente, ela me ajuda, eu ajudo ela, e eu acho que, para mim, acho que a principal característica, eu acho que é essa vontade que ela tem realmente de estar sempre querendo inovar, fazendo uma coisa nova e diferente, e aí ela vem pedir uma opinião, olha, eu vi isso aqui, e aí você acaba entrando junto nisso, porque tudo que eu vejo agora de café, alguma coisa que tem a ver com o negócio dela, eu mando, diz, olha aqui que legal, tal. Então, eu acho que esse envolvimento é muito fácil dela fazer com as pessoas, pelo jeito dela, assim, pela inteligência, pela acho que a alegria que ela faz as coisas. Eu acho que é isso. Eu acredito que seja isso. Olha, eu falando da Bela. E aí, eu quero que você fale um pouquinho sobre essa palestra, sobre esse momento com o Peron, né? Como é que foi esse dia, essa experiência? Foi incrível, né? Assim, foi em Manhuaçu, né? No interior de Minas. Fora, né? Fora. Engraçado é que eu nunca tinha escutado a palestra do Fernando também. E como as duas falas, elas se complementam, elas se coincidem, na verdade, né? O jeito de contar dele, que é totalmente diferente, porque ele é fantástico, irreverente, esse jeito dele, assim... Único, cada um tem o seu jeito de conseguir conquistar a sua plateia, né? De chamar a atenção, de o público olhar para você e dar valor que você está falando, né? Exato, né? Então foi assim, foi muito legal, foi um momento, assim, fantástico, a conexão... E o engraçado é que eu não sou nunca, né? Eu digo não. Então, assim, foi pro Sebrae Minas, a primeira vez que eu saí para fazer uma palestra fora do estado. E só que disseram, Bela, é longe. Eu digo, longe de quanto? Umas 4h30 de Belo Horizonte. Eu vou. Então, tudo vai conspirando pelo sim que eu falei. Sim. Quando eu chego em Manhuaçu, aliás, na semana antes, eu estava trazendo o café, falando com o produtor do meu café, ele disse... Liliane já foi em Manhuaçu despachar o seu café. Eu disse, Manhuaçu? Ele fez, fica 30 quilômetros aqui do sítio e é lá que eu entrego o café. Aí eu disse, eu não acredito. Tudo conspira. Olha, quando você diz sim, tudo conspira, sabe? A energia de fazer dá certo. O que é que aconteceu? Eu fui conhecer a produção, efetivamente, do meu café. Porque eu não conhecia o sítio. A gente tinha contatos ou online, ou via Sedex, ou em Belo Horizonte. Então, eu fui dar uma palestra no Sebrae Minas, na região do café. A maioria das pessoas ali eram plantadores de café, produtores de café. Trouxe horrores de café para Maceió. Dividi o palco com o Fernando Peron, que não tem o que falar. Isso. E conheci a produção do meu café. Então, foi fantástico, sabe? Foi maravilhoso. E eu venho me realizando nisso. Porque a minha especialização é finanças. Sim. Mas... por tudo que eu passei, eu preciso trabalhar o comportamento, né? Então, a gente começa todo o trabalho comportamental para que a gente possa falar de finanças, né? E finanças não só nos negócios, que aí eu puxo muito esse link. Não é cuidar só do dinheiro do seu negócio. Sim. É cuidar do seu dinheiro também, do seu patrimônio, né? Do que você ganha, de como você gasta. Eu costumo dizer nos treinamentos, né? Que são esses mais longos, que a gente precisa de 4 coisas, né, para
buscar uma prosperidade, no caso financeira, porque a prosperidade engloba muita coisa. Isso, ser próspero é muita coisa. Subsistende muita coisa, exato, mas a parte financeira é uma delas. Sim, quando o assunto é dinheiro, exato. Né? Então a gente fala, a primeira parte é você mudar o seu comportamento, sim. Né? Deixar daquela ilusão que dinheiro é feio e é sujo. Não tem que ter vergonha. Claro, com certeza. Depois a gente precisa saber ganhar mais. Né? A gente às vezes ganha pouco e se contenta com aquele pouco, porque não abre a mente para ver como é que eu vou ganhar mais. Existem milhões de formas de você ganhar mais. Isso. Né? Depois, gastar consciente. Eu falo que a gente tem que viver nossos sonhos, sim. Precisamos. A gente tem que ter cuidado para não antecipá-los. Então, ter a paciência. É uma linha muito tênue, né? Porque a gente precisa planejar os sonhos também. Né? Então, aí vem um lado de administradora, que a gente precisa ter um objetivo claro. Se for só sonho, você vai sonhar eternamente. Não, eu sonho e eu transformo. Eu queria ter um café meu, ok. Qual era o objetivo? Eu vou ter o meu café no Nacava. E planejei. Bota meta, bota prazo, descreve as ações e vai fazendo uma a uma. E vai dando uma satisfação gigante. Quando você vai conseguindo realizar cada... Você vai conseguindo passar daquilo ali, né? A sua visão de que você é capaz, a sua capacidade aflora. E parece que você lhe impulsiona cada vez mais. Então, tem essa questão do gastar consciente, sim. Né? E tem investir melhor. Claro. Né? Que eu falei também no primeira parte do nosso documentário, que investimento não é só você aplicar o recurso, né? Ter aplicações financeiras. É você investir em capacitações, em conhecimento, porque com isso você pode pegar uma função maior, um cargo maior no seu trabalho, você pode fazer uma transição de carreira, claro. Você pode iniciar um negócio novo, tudo isso é investir. Então, a gente tem que ter essa visão, né? Então, que começa no comportamento, mas tem que ir para a prática. Se a gente não começar a agir, a gente não vai ter resultado. Sim. E a ação tem que ser agora, é nesse momento. Como eu cheguei assim, terminando uma pandemia, e eu decidi comprar a marca. Então, a gente Foi corajoso. Foi corajoso. Mas a gente faz conta. E a gente planeja, né? Então, dizer que é fácil é um mar de rosas? Não é. Mas você tem um objetivo claro, você saber que você quer chegar ali, sabe? Então, eu trato muito isso, principalmente nas oficinas, né? Nos workshops. Quando também faço alguma mentoria. É mostrar que a gente precisa ter essa clareza de objetivo. De para onde quer ir. E planejar. Né? Olhando para o dinheiro, sim. Tudo que entra na sua conta, tudo que sai na sua conta. Aquela coisa elementar. Separa o que é dinheiro de empresa do que é dinheiro seu. Sim. Outra coisa é profissionais autônomos como psicólogos, dentistas, que mais fisioterapeutas, eles não se veem como empresário. Mas eles são. Sim, eles são a empresa. Eles são a própria empresa, né? Exatamente. Então, mesmo que ele tenha um CNPJ, ele tem que pensar como. Isso. E então, é essa visão que eu tento passar para as pessoas, né? É treinar para que você mude isso aí. E eu sempre deixo claro, contando a minha história, não é fácil. Não. Mas é possível. É querer, né? Começa aqui dentro, na vontade, né? Quando você vê o seu coração assim, exigindo que você dê esse passo. E aí as coisas acontecem. Isso. E eu vou dizer particularmente que quando eu participei dessa palestra com você, eu esperei que a gente fosse falar, eu esperei que você fosse falar sobre tudo, né? Sobre os planejamentos, trazer as planilhas, tudo bonitinho. Todo mundo. E você começa falando da sua vida. Você começa contando a sua história, né? E quando você diz, o primeiro passo é essa questão do comportamento, né? O quanto isso agora eu vou lhe dizer agora, neste exato momento, concluindo a segunda parte, né, do nosso documentário, o quanto isso faz sentido e fez sentido para mim. É a pessoa que em todo momento estava caminhando para uma evolução, isso é importantíssimo, você caminhar em todo momento para uma evolução, e isso ser um desejo real no seu coração, eu quero, porque quando você queria ir para Londres, você tinha um objetivo indo para Londres. Você não queria passear em Londres, você não queria... era passeio. Isso, você estava fazendo um investimento. Exatamente, em você. É um investimento. E você, quando diz assim, eu vou trabalhar aqui na empresa do marido, eu preciso estudar. Isso também é um investimento, né? Você precisava aprender do que você estava falando. Então, dentro de você, em todo momento, você tinha um desejo. Chegar em algum lugar.
Você tinha sempre um objetivo bem traçado e você começou a viver, a mudar o seu comportamento, as suas decisões baseadas naquele objetivo que você tinha. Eu acho que eu alcancei dessa forma, eu acho que é isso que você quer dizer mesmo, né? Em todo tempo, né? Exato, é isso. Eu não iria conseguir chegar onde eu queria sem modificar meu comportamento, né? Porque o meu comportamento vinha lastreado na minha formação, na minha família. Não é que eu tive que esquecer, muito pelo contrário. Existem princípios e valores que eu carrego até hoje que são inegociáveis e que eu trago da minha família. Foi a minha formação, como honestidade, sinceridade, transparência. Isso eu não preciso mudar. Mas aquela questão de eu ter a confiança e a segurança de andar com as minhas próprias pernas sendo mulher foi muito importante. Não abrir mão em nenhum minuto de querer me capacitar, né? De me formar um profissional melhor. Sim. Eu preciso sempre estar me formando algo melhor. Então, se hoje eu consigo conversar com um empresário, se hoje eu consigo entrar na empresa dele, ou até com uma pessoa, mesmo que assim, a minha conta tá tudo bagunçada, vai, me ajuda aqui, como é que eu faço? A gente conversa. Por exemplo, lá de Manhuaçu, eu dei uma mentoria para uma das pessoas que estavam na palestra, a gente online, né? Quando eu voltei, ela queria fazer uma transição de carreira e ela queria se preparar financeiramente para isso. Sim. Então, a gente conversou e a gente montou. Se organizou. E várias coisas, assim, que ela precisaria ter crenças que ela precisaria se libertar para que aquele fluxo desse certo. Com certeza. Ela precisaria tomar algumas decisões que ela dizia assim, mas minha família, eu digo, não tem como você pensar em você na sua família nesse momento, qual é a sua escolha? E a escolha é sua. Porque se você disser, eu não quero, ok. Tudo bem. Né? Você tem que querer. Você tem que querer de dar o passo, né? Então, essa decisão é sua e não é negociável. E é muito o que eu falo. A gente tem esse poder. A gente tem um poder de transformar a nossa vida, a nossa história, de mudar, de crescer, de evoluir. Isso é verdade. E só quem tem esse poder somos nós. E a gente está acostumado a delegar para os outros. E muitas vezes dizem, eu não fui porque não deu certo isso, ou porque aquilo não deu. Mas aí é a questão de decisão e comportamento. Exatamente. E eu consigo ver claramente você se comportando, decidindo e caminhando e se comportando como tal, para aquele lugar que você decidiu ir. E indo, que até quando você não preparou, chegou, vai palestrar em um lugar e não sabia que ali era a sede onde você ia conhecer toda a plantação e tudo mais. Exatamente. E aí conhece outras pessoas e faz esse link. E aí as conexões, exatamente. Né? Então, a gente começa a fazer conexões com as pessoas. Né? Então, assim, você começa a criar uma rede de relacionamento diferente. Então, mesmo tendo o café com o Alexandre, tendo ido conhecer o sítio, né, que eles chamam que é sítio. Eu fui conhecer vários produtores de café com ele da região. Esse aqui produz esse café, assim é que... Então, você vai criando uma rede. Ontem mesmo, eu recebi uma mensagem da dona de uma cafeteria lá de Manhuaçu, da Sim Cafeteria, que ela também trabalha com o mesmo café do Alexandre, e não é esse mesmo da café, mas é um café do Alexandre, e ela está fazendo umas videoaulas sobre café e tudo mais, e me mandou. Então, a gente mantém a conexão. Legal. Isso é muito importante, né? Então, a gente mantém esses vínculos, né, com as pessoas, e isso enriquece demais. Isso faz você crescer enquanto gente e enquanto profissional também. Profissional, é verdade. Eu vou deixar, então, agora alguém falar sobre você também, mais um pouquinho, porque essa segunda parte são pessoas que estão falando sobre Bela, tá certo? Né? Você gosta de me emocionar. Eu gosto de fazer isso com as pessoas, mas eu quero, antes de colocar no ar a pessoa que vai falar um pouquinho sobre você, eu quero dizer assim, o quanto você, apenas em uma palestra, conseguiu tirar a minha atenção e tomar o meu respeito ali. Eu parei para prestar. Podia parecer que eu não estava prestando atenção, mas eu estava andando realmente ali na cafeteria e quando você começou a contar, eu disse, pá. E assim, aquilo, eu tenho muito de ficar ouvindo, assim, parece que eu não estou prestando atenção, mas eu estou. E eu parei sem ter isso, não, eu tenho que sentar e prestar atenção. Para me conectar, porque fez diferença. E o quanto você adquiriu o meu respeito. E de lá para cá, a pessoa que estava lá em pé palestrando, a que eu conheço hoje, ela é muito maior. Eu vou dizer assim, desse jeito, né? Uma mulher forte, uma mulher que não veio para passear,
que simplesmente, mas que também veio para viver, simplesmente veio para viver, mas que precisa viver da melhor forma possível. Alguém que não se anula, mas que consegue viver sem trazer, vamos dizer assim, eu vou falar como mulher. Às vezes a gente se sente muito responsável pela felicidade das outras pessoas, de quem está ao nosso redor. Mas, quando você me conta toda a sua história, chegando até aqui, eu vejo você dizendo, fazendo tudo o que você precisa fazer para não se anular. Não estraga a vida de ninguém, só agrega. E quebra essa visão. Você quebrou nessa conversa, nesse bate-papo todo. Não é que a gente conversa antes, mas agora aqui é que acontece a mágica, né? Você quebra isso dentro de mim. Eu sou responsável, mas eu não sou eu que destruo a vida, nem que construo a vida de ninguém. Exato. São as decisões que as pessoas tomam e eu posso ser feliz com essa realidade. Essa mensagem eu gostaria que as mulheres que forem assistir, que elas tomem para si essa verdade. É maravilhoso ver isso, porque é como eu falei, né? Quando eu faço uma palestra, se eu consigo tocar alguém com a minha história, com o que eu vivi, as minhas alegrias, tristezas, erros e acertos, isso para mim me realiza. Claro. Isso para mim me realiza, porque assim, nossa, eu posso contribuir para uma outra pessoa, para ela ver as coisas de uma maneira diferente, para ela começar a fazer uma coisa. Então, assim, meu coração fica cheio de gratidão quando eu escuto uma coisa dessa. Sabe? Assim, todas as coisas cooperando. E eu digo assim, esse é o meu propósito, e eu tô no caminho certo. Tá cumprindo, viu? Vamos ouvir só 2 minutinhos, um pouquinho sobre mais alguém, viu? Tá joia. Falar da Bela acaba sendo muito fácil para mim. Durante todos esses anos de convívio diário na CAFA, eu tenho aprendido bastante. Mas, de fato, participar da palestra foi um divisor de águas na minha vida. Eu hoje consigo mudar o meu comportamento e ter uma visão muito diferente sobre o meu dinheiro. E agora com Lara falando, como é que a gente fica? Nossa, Lara é uma parceirona, sabe? Além de ser nora, hoje é sócia. A gente divide as dores e as alegrias inúmeras de ser empresária, de ser empresária, sermos mulheres empresárias, estamos aí crescendo com a nossa marca, com o nosso café. Então, ela me estimula também. Eu acho que é uma troca muito boa. Sim. A gente entrou num nível de amizade, de respeito, né? Mas como é que trabalhar com Nora? Existe um nível de parceria mesmo, que a gente pensa, tem o mesmo objetivo e a gente segue junto por isso aí. E eu sou extremamente grata por ela ter compartilhar hoje dessa minha loucura. Entrou na sua história, não foi? Comprou. E empreender é uma loucura, porque a gente vive numa montanha-russa. Então, o olhinho dela brilha também com o café. Bom. Ela está crescendo muito também, né? Está do seu lado, né? Isso é importante. A gente sempre cresce, né? A gente sempre aprende. A experiência do outro faz muita diferença na vida da gente. Eu ensino e ela me ensina. A juventude nos ensina, né? Com certeza. Porque quando a gente chega no patamar, da vida que a gente diz, olha, eu sei, eu aprendo isso com a Duda. A Duda muitas vezes puxa o meu tapete, né? Assim, eu tenho que voltar e dizer, eu estou errada mesmo, eu preciso aprender com a juventude também. E assim, essa é uma forma de sociedade que é uma sociedade. Nós temos áreas definidas, né? Cada um atua na sua área com total independência. Sim. Porém, todas as decisões estratégicas, mais críticas para a empresa, nós tomamos em conjunto. Então, ela me escuta, eu também a escuto, é uma relação de sociedade saudável, né? Que é possível, sim. Né? E é possível com uma pessoa da família. Claro, ainda mais assim, exatamente. Né? A gente tem tem sido muito gratificante. Amanhã eu vou ter uma entrevista ao vivo aqui, eu vou ter uma experiência também de sociedade, de negócio em família. Em família. Precisamos encerrar. Ai, meu Deus! É uma pena, né? É triste essa hora, porque é tão bom quando a gente vai conversando, né? Eu acho que eu ficava aqui mais umas 5 horas falando. Eu gostei demais, fiquei muito à vontade, viu? E eu falo, viu? Não, e ficou muito top, parabéns. Eu quero já lhe agradecer aqui, né? Obrigada por ter me dado essa oportunidade de contar, de ter se aberto, você se abriu e contou a sua história. E eu sou muito grata a você, porque você não conta só a sua história para a Nívia, você conta a sua história para outras mulheres. E esse efeito que você causou na minha vida, eu tenho certeza que ele vai causar talvez diferente em outras mulheres, mas vai causar algum efeito, com certeza. E é isso que é esse seu depoimento, assim, que me estimula, sabe? É aquela coisa assim, poxa, continua fazendo. Isso. Continua fazendo, porque se cada um faz um pouquinho e vai gerando essa diferença, né? A gente vai
vai criando um movimento de mudança saudável. Então, eu hoje falo assim que as palestras hoje é muito um propósito, um propósito que pode ser remunerado. Claro, certo? Com certeza. Mas é um propósito quando eu vejo que eu tô podendo contribuir de alguma forma. Eu tô sendo um instrumento de mudança, de crescimento de outras mulheres, principalmente. Então, eu que sou muito grata pelo espaço, né? Porque agora a minha história vai estar aí disponível para quem quiser. Não vai estar mais restrita a um ambiente fechado. E como eu falei, na hora que você me convidou, eu achei maravilhoso, porque nada acontece por acaso. E se eu puder continuar ajudando, apoiando, é isso aí que eu quero fazer. E também porque eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi e de tudo que me trouxe até quem eu sou hoje. Né? Vale a pena. Vale muito a pena. Esse vale a pena seria o seu conselho final para... Seria. Vale a pena a gente ser a gente, sabe? Vale a pena a gente buscar traçar os objetivos que a gente quer para a nossa vida. Vale a pena a gente deixar comportamentos que a gente não quer ter. Vale a pena a gente ir em busca dos nossos sonhos e da nossa felicidade. Porque a gente não está prejudicando ninguém, muito pelo contrário. A gente está tornando o nosso ambiente com muito mais amor, com muito mais alegria, muito mais leveza. Então, vale a pena ir atrás, vale a pena buscar. Porque a sensação, quando a gente vai chegando lá, é maravilhosa. É maravilhosa. Eu vou lhe deixar um conselho final. Continue crescendo, continue aparecendo, porque eu tenho certeza que em cada nível que você for crescendo, que você for subindo, quanto mais pessoas você for alcançando, isso vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Obrigada. Muito obrigada, Isabela Bezerra. Obrigada. É assim que eu lhe chamo, você sabe que eu tô... Muito obrigada, Bela Bezerra. Parabéns pela história, parabéns pela empresária, parabéns pela palestrante, parabéns pela pessoa. Obrigada. Deus abençoe e eu espero que a gente se encontre várias vezes em outros momentos nessa vida. Amei. Gente, esse não é mais um podcast normal, como eu disse a vocês, esse é o documentário A Vida Pessoal, A Vida de Empresária, de Bela Bezerra. E eu espero fazer muito mais outros documentários como esse, que eu estou super feliz. E muito obrigada mais uma vez, e obrigada a vocês também que têm nos acompanhado.